dia também para aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos mesmo à distância. Salmo 138. Diz assim a palavra de Deus: Eu te louvarei de todo o coração, cantarei louvores a ti diante dos deuses. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome, por teu amor e fidelidade, pois engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de tudo. No dia em que clamei, tu me respondeste e me deste vigor, fortalecendo minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor seja sublime, ele atenta para o humilde, mas conhece o arrogante de longe. Embora eu enfrente angústias, tu me vivificas. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua mão direita me salva. O Senhor cumprirá seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Nós teremos um momento de oração um pouquinho diferente agora. Eu quero citar um trecho das Confissões de Agostinho e nós vamos orar, mencionando algumas coisas que ele orou a Deus nesse capítulo. Eu vou citar o capítulo 4 das Confissões de Agostinho, do primeiro livro, enquanto nós oramos. Vamos orar? Que és, portanto, ó meu Deus? Quem o Senhor é, senão o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo? Ó Deus sumo, excelente, poderosíssimo, onipotente, misericordioso e justo, tão oculto, mas ao mesmo tempo tão presente, tão formoso e tão forte, estável, incompreensível, imutável, mas ao mesmo tempo mudando todas as coisas, nunca novo e nunca velho, renovador de todas as coisas, conduzindo à ruína os soberbos, sem que os soberbos saibam, sempre agindo, mas ao mesmo tempo sempre repouso, sempre sustentando, enchendo todas as coisas e protegendo, sempre criando, nutrindo e aperfeiçoando, sempre buscando, ainda que nada te falte. Amas sem paixão. Sabemos que tu tens zelo e estás tranquilo mesmo assim. Te arrependes e não tens dor. Te iras e mesmo assim continuas calmo. Mudas de obra, mas não de resolução. Senhor, o Senhor recebe aquilo que o Senhor encontra, mas nunca perdeu nada. O Senhor não é avarento, mas exige lucro. A Ti nós oferecemos tudo, para que seja o nosso devedor. Porém, quem terá algo que não seja teu? Porque o Senhor paga as dívidas que a ninguém o Senhor deve, e perdoa dívidas sem que nada o Senhor perca com isso. Isso é o que nós dissemos até aqui, Senhor. Nosso Deus, nossa vida, nossa doçura santa. O que mais alguém poderia dizer do Senhor? Mas ai daqueles que nada dizem do Senhor, porque, embora falem muito, não passam de mudos charlatães que desperdiçam suas vidas. Queremos essa manhã ouvir do Senhor e falar a respeito do Senhor, porque essa é a razão da nossa existência, te conhecer. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia.
nós terminamos o material novo da classe de novos membros. Ele ficou um pouco mais extenso do que a gente imaginava, assim, para ministrar aqui em aula. Quando a gente for fazer em grupos menores, como vai ser só com novos membros, então acho que a gente vai conseguir fazer ele um pouco mais enxuto. Vamos tentar melhorar um pouco. Então agora nós vamos expor, acho que devemos levar umas 6, 8 aulas, mais ou menos, então um mês e meio, 2 meses. Nós vamos expor o livro do profeta Abacuque. Era um material que a gente tinha preparado para as classes divididas. Abacuque é muito legal, tem questões bastante interessantes. Difícil, algumas também, de difícil compreensão. Abacuque vai discorrer um pouco sobre a questão do mal, essa teodiceia, e vamos ver muita coisa interessante. Os irmãos podem começar já abrindo o livro do profeta Abacuque. Essa primeira aula é uma aula introdutória, então tem muitas informações assim. É uma aula um pouco mais chata. Então os irmãos podem ajudar a gente um pouco, interagir um pouco, tentar fazer com que a coisa fique um pouco mais dinâmica, porque é bastante informação, muita coisa histórica, né? Até que a gente entre de fato no livro e a interação fique melhor, mas essa primeira aula é um pouco maçante. Tomara que não, mas eu acho. Quem que estava na sala lá quando a gente começou a dar Abacuque? Tem alguém que estava aqui? Sara? Juliana, Pedro? Tem poucos. O profeta Abacuque é um personagem bíblico ilustre, mas que não sabemos praticamente nada sobre ele. Sabemos praticamente nada. Não tem outro relato sobre Abacuque em todo o Antigo Testamento ou Novo Testamento. Não temos absolutamente nada sobre ele. Não sabemos nada sobre sua vida pessoal. Nós sabemos o período em que ele viveu e as circunstâncias do povo onde ele viveu. Mas sobre a vida pessoal dele mesmo, não temos absolutamente nada. Não sabemos se ele era casado, viúvo, qual era a situação dele, se tinha filhos, nada. Não temos absolutamente nada sobre o profeta Abacuque. Talvez uma possibilidade que ele tivesse uma função mais cultica, porque lá no último verso do livro de Abacuque, há uma nota lá no finalzinho do último verso. Ele diz assim: ó Senhor, o soberano, o Senhor o soberano é a minha força, ele faz meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. E aí tem essa notazinha aqui no final: para o mestre da música, para os meus instrumentos de cordas. Então isso aqui pode sugerir, é uma possibilidade, que Abacuque tivesse uma função cultica. Talvez ele ministrasse um pouco a música no templo, sei lá, alguma coisa assim. Mas é uma suposição, é só um indício. Pouco, mas é talvez a única pista que a gente tenha sobre alguma atividade mais pessoal do profeta Abacuque. Deixa eu ver o que mais aqui. Sabemos que ele era um profeta em Judá, provavelmente nos últimos 20 anos em que Judá teve um reino independente. E em Judá, nessa época, se falava o hebraico naqueles dias. E Abacuque significa no hebraico abraço, ou a ação de abraçar no hebraico. Há a possibilidade também de ser uma planta aromática. No acadiano ele significaria uma planta aromática, mas no hebraico que se falava na época, ele significa a ação de abraçar. É muito pouco que sabemos sobre o profeta Abacuque, é quase nada. Quer dar sequência? Eu dei aqui a parte do profeta, falei um pouquinho, não tem muito o que falar sobre ele. Certo, muito bom. O Gideão quer desenhar hoje, né? Então, tá aí o quadro, as canetas estão aqui. Joia, hoje a gente vai passear talvez por uma outra passagem, não tanto no livro de Abacuque, porque nós vamos tentar compreender o contexto desse livro, para então podermos entrar na mensagem dele. Como
como um todo nas próximas aulas, nos próximos domingos. Então, enquanto o Gideão vai fazendo o quadro aí, Abacuque ele foi profeta em Judá. Nós veremos isso na sequência de pregações do Antigo Testamento. Quando chegarmos lá, Abacuque é um profeta menor. E por que ele é um profeta menor? Quem lembra? Porque ele escreveu pouco. É simples assim. E ele está no finalzinho da nossa Bíblia, né, do Antigo Testamento, finalzinho do Antigo Testamento. Provavelmente foi escrito entre os anos 609 a 597 a.C., então ali na casa do 7º século antes de Cristo, 7º, 6º, nessa virada do 7º para o 6º século. E o rei na época era o rei Josias, que reinava quando Abacuque... reinava nessa época. E o rei Josias, tem uma descrição sobre esse rei, e é interessante para aqueles que têm acompanhado a leitura do Antigo Testamento pelo guia de leitura que a gente tem colocado no boletim. Josias se destaca no relato dos reis de Israel e de Judá de maneira assim que nós lemos palavras que só aparecem sobre ele. E isso é impressionante. Queria que você olhasse isso lá no segundo livro dos reis, 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis 22, versículos 1 e 2. Abner, nós temos um microfone de mão aí? Quem pode ler para nós? Por favor, o Abner chega aí com o microfone para que você... Regina aqui, por favor, Abner. Acordei o Abner ali, tadinho. 2 Reis 22, 1 e 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Buscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Muito bom, interessante. Um padrão no livro dos reis é comparar o reinado daquele determinado rei com Davi, que foi o rei segundo o coração de Deus, ou com Jeroboão, que foi o rei que foi o filho de Salomão, que assume o trono em Israel e divide a nação e fica com a parte do norte, e é o rei que cria um local de culto lá no norte, cria o próprio altar e diz: vamos ter os nossos próprios sacerdotes, o nosso próprio culto, ninguém precisa mais ir para Jerusalém. Então ele cria uma religião diferente lá no norte, totalmente idólatra. Então ele foi assim o pior rei, e todos os reis são comparados ou com o melhor rei, que foi Davi, ou com o pior rei, que foi Jeroboão, primeiro, né? Depois tem outros Jeroboões aí, mas ele foi o primeiro. Josias é comparado com quem? Com Davi. Então ele foi um bom rei. E o texto diz que andou nos caminhos de seu pai Davi, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Foi um rei que seguiu os passos de Davi. Quantos anos esse camarada tinha quando assumiu o trono? Quantos anos? Cadê o Dudu? Quantos anos você tem, Dudu? 12. Josias já estava reinando há 4 anos sobre Israel. Ele começou com 8. Imagina uma criança de 8 anos de idade reinando sobre Israel. E ele foi um dos melhores reis. Na verdade ele é rei de Judá, né? Lá do sul. Um dos melhores reis numa época terrível. Seu pai era terrível. Os sacerdotes líderes eram terríveis naquela época. Tanto que o livro da lei não se sabia onde ele estava. Ele manda fazer uma reforma no templo, que estava caindo aos pedaços. E aí os sacerdotes estão lá limpando o templo, tirando escombros num porão sujo. E aí eles descobrem um livro. Quando abrem, é o livro da lei. Para você ter uma noção, o sacerdote, que deveria, a espécie de pastor na época, né? O pastor não conhecia a Bíblia. O que ele fazia lá? Não sei o que ele fazia no sacerdócio. Eles acham a Bíblia lá, levam para Josias. Josias ouve e fala: meu Deus, nós estamos perdidos. Nós estamos longe do que Deus espera. E aí ele então começa a promover reformas na nação. E é interessante que
desde a época, deixa eu só ver aqui, desde a época de Josué, se não me engano, que houve a transição para os juízes, o povo de Israel não celebrava mais a Páscoa. Algo que Deus tinha ordenado claramente na lei, eles não celebravam mais, porque os líderes já não conduziam o povo nessa celebração, e mesmo com o rei Davi não foi celebrada a Páscoa. É nesse capítulo 23 de 2 Reis que nós lemos que desde a época dos juízes não se celebrava a Páscoa, e Josias volta a celebrar a Páscoa com o povo. Um jovem, muito novo, e a Páscoa é celebrada provavelmente quando ele tem ali os seus 14, 15, 16 anos de idade. Então, Josias, ele é um bom rei, promove muitas mudanças, muitas reformas, por volta do ano 620 a.C., e tem uma informação muito importante sobre ele no capítulo 23. E talvez essa é a que as pessoas menos percebem quando leem sobre os reis de Israel. Capítulo 23, versículo 25. 2 Reis, capítulo 23, versículo 25 diz assim. Quem pode ler para nós? Carlinhos, está fácil aí, abre. Antes de Josias não houve rei semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés, e nunca se levantou outro semelhante depois dele. Fantástico, não? Um menino de 8 anos de idade assume o reinado após a morte do seu pai. Ele é obviamente mentoreado por um homem de Deus, mas o texto diz que antes dele houve rei melhor do que ele? Sim ou não? Não houve rei melhor do que ele. E depois dele? Também não. Josias conseguiu ser melhor do que o rei Davi. Ele seguiu nos caminhos de Davi, foi além dos caminhos de Davi. E pouco se dá atenção ao que Josias fez, né? Ele foi um rei que, apesar de jovem, reinou de maneira maestral, ao olhar para a lei de Deus e aplicar a lei de Deus ao povo, fazer reformas, né? Isso aqui é só uma nota aqui de um comentário, né? Normalmente se olha para crianças e diz, olha, mas criança não entende as coisas, né? Criança não dá para colocar tanta responsabilidade sobre elas têm que esperar chegar na fase adulta. A gente vê que isso aqui não acontece com Josias. Um menino de 8 anos perdeu o pai e assume o trono, e é o melhor rei de Israel em toda a história. Ele tinha boa mentoria por trás, mas ele tomou iniciativas, tendo a lei de Deus na mão, ele conseguiu ser um rei sábio, prudente, generoso, bondoso, fiel ao Senhor. Então, quando a palavra de Deus está presente na vida de uma pessoa, não interessa a sua idade, e não interessa o seu histórico familiar. Josias era filho de um mau rei, mas ele foi um rei temente ao Senhor. Então fica o desafio para aqueles que são os mais novos, né? E para aqueles de nós que já passamos dessa fase, de investir na vida das crianças e usar a lei do Senhor, porque ela é capaz de torná-los sábios, espertos, inteligentes, tementes a Deus, né? Com o passar do tempo, todas essas melhorias, todas essas reformas que Josias promoveu, com o passar do tempo a coisa foi desandando de novo. Essa é a história recorrente. É assim que é. Então, Deus criou um povo, orientava esse povo começou a desandar um pouquinho. Deus traz de novo esse povo e dá um texto escrito para ver se a coisa volta um pouquinho, mas depois desanda. Deus levanta pessoas para trazer o povo de volta para perto, mas com o passar do tempo o povo vai se afastando de novo, e é isso que acontece logo em seguida, pouco tempo depois dessas reformas promovidas pelo rei Josias. O povo começa a se afastar novamente da lei do Senhor. E tem um fator interessante, eu tentei desenhar um pouquinho aqui, não ficou muito bom, não sei se dá para o pessoal perceber, mas eu não dou conta de fazer melhor. Aqui, essa parte vermelha é mais ou menos como o Estado de Israel
no tempo de Davi. Foi quando o Estado de Israel, o reinado de Israel foi maior, onde ele atingiu o ápice, né? Foi toda essa área vermelha. Hoje ele é mais ou menos 1/5 do que ele era. É mais ou menos isso aqui hoje. Mais ou menos esse trecho aqui hoje. O mapa de Israel, se a gente for ver. Mas nos dias de Davi, ele era tudo isso aqui. Aqui mais ou menos aqui a gente divide Reino do Norte e Reino do Sul, aonde o Abacuque foi profeta. Nesses dias, a Nínive está bem aqui em cima. Nínive está bem aqui em cima, a capital da Síria. Nesses dias, os babilônios eles estão avançando de lá para cá e estão conquistando todo o território que era dominado pelos assírios. A Síria dominava toda essa parte aqui em cima e os babilônios vinham avançando. A Babilônia já tinha dominado Nínive. A gente vai ver isso em Jonas. Os homens que estão estudando, a gente vai ver isso em Jonas. Já tinham dominado Nínive e estava obrigando os assírios a se afastarem um pouco mais para cá, mas nessa direção do Mediterrâneo. O Eufrates está mais ou menos aqui, o rio Eufrates está deslocando esse pessoal para cá. Então tem uma guerra aí, uma questão política, uma questão territorial acontecendo aí. Então os babilônios estão avançando e conquistando todo o território que era dominado pelos assírios, sob o comando do rei Nabopolassar, esse nome difícil aí. Quem comandava o exército em campo, em batalha, era o Nabucodonosor. Esse é um nome, a gente conhece um pouco mais esse nome. Nabucodonosor, ele enquanto o pai, o rei Nabopolassar, reinava, Nabucodonosor comandava o exército em batalha em campo aberto, mas o rei que estava por trás, que tomava as decisões antes da batalha, obviamente, quem decidia era o Nabucodonosor, não dava tempo de perguntar ao pai. Mas antes, quem comandava tudo, quem tomava as decisões antes da batalha, a campo aberto, era o rei Nabopolassar. E ele se desloca para cá, conquistaram a Síria, ele se desloca para cá, o exército babilônico obriga o exército assírio se deslocar um pouco mais para cá, junto com o rei, e então é uma questão de tempo até a coisa chegar aqui embaixo, aonde Abacuque está, aonde está Jerusalém, aonde está o templo, aonde está toda essa questão aqui embaixo, né? O que mais que a gente pode de contexto histórico? Então vem aí um arrastão, vamos dizer assim, uma campanha avassaladora. O exército babilônico não era brincadeira, um exército avassalador. Eles conquistavam mesmo, eles acabavam com tudo à frente deles, eles não brincavam em batalha. E o pessoal de Israel está acompanhando toda essa conquista feroz e implacável que vem vindo aí. Quer tocar? Com esse avanço babilônico, chega a hora em que a batalha da Babilônia contra a Síria acontece, era inevitável que isso acontecesse. E então a Síria está acuada e próximo à cidade de Carquemes, e aí nós temos a famosa batalha de Carquemes, né? Nós já vamos falar sobre ela. Carquemes está bem aqui do lado, aqui no Vale do Meguido. Isso. Então a Babilônia pressiona a Síria até esse local, e já não tem mais para onde a Síria ir. E ali nós temos a famosa Batalha de Carquemes, num vale chamado Vale do Armagedon. É daí que vem esse termo. A batalha acontece. As batalhas aconteciam nos vales, né? Então os exércitos se reuniam nos picos das montanhas e eles desciam até o vale para guerrear ali. Então o vale sempre era o local de guerras. Então esse vale é o Vale do Armagedon, onde acontece essa batalha. O Neco, que era o faraó do Egito, então o Egito ele está aqui para baixo, tá? O Neco ele era praticamente a última grande potência que havia no mundo conhecido, que assim poderia talvez
se opor à Babilônia, e era a única que não tinha sido subjugada pela Assíria e nem pela Babilônia, naturalmente. E aí o que Neco faz? Ele decide ajudar os assírios nessa batalha. Então ele se alia aos assírios, e para quem estudou um pouquinho da história dos egípcios, eles eram muito orgulhosos e gostavam de participar de guerras para ter o nome notório. Olha, o rei, o faraó foi lá e venceu e tal. Então ele se alia à Síria, acreditando que vai conseguir vencer os babilônios, né? E aí algo acontece. Gideão. Então, quando essa batalha se torna inevitável aqui no Vale do Neguibo, 12 anos depois do rei Josias, enroscando a palavra aqui, rei Josias, ele promove essas mudanças no ano 620, século 7. Pouco tempo depois, ano 612, 8 anos mais ou menos depois, é que acontece essa conquista de Nínive, que desloca o exército assírio um pouco para cá, e o rei também. Quando acontece essa batalha, quando vai acontecer essa batalha aqui no Vale do Neguibo, o rei Josias, ele decide entrar na batalha quando Neco, que é o imperador, sai daqui do Egito, Neco sai daqui para ir para a batalha. Então ele está aqui embaixo e ele resolve subir toda essa costa aqui do Mediterrâneo para participar da batalha no Vale do Neguibo, a batalha de Carquemes. O rei Josias, que deveria ter ficado quietinho aqui no lugar dele, modo de falar, deveria ter ficado na dele aqui, na boa. Por algum motivo ele resolve entrar na briga, resolve entrar na batalha. E uma coisa que acontece que é muito interessante, Deus vai usar o faraó Neco para falar com o rei Josias, falar para o Josias, falar: Josias, a coisa não é com você, não vem que eu não vou, você fica aí na sua, meu negócio é na batalha no Neguibo lá, não tem nada a ver com você. Mas o rei Josias, teimoso, decide ir para a batalha, né? E já não era mais uma criança, tem 39 anos de idade já, né? Ele reina 31 sobre Judá e assume o trono com 8 anos de idade. Então, fazendo uma matemática simples, ele já tem 39 anos, porque é nessa batalha em que nós vemos o final da vida dele. Então ele já era um homem experiente, né, pelo menos, né? Exatamente. E aí o que acontece na batalha de Carquemes, no Vale do Neguibo? Acontece o que a gente já sabe, os babilônios acabam com o exército assírio, não tem boquinha para o exército assírio, os babilônios não são brincadeiras, eles passam por cima mesmo. E o Neco, que veio aqui para ajudar alguma coisa, quando ele viu que a coisa não ia dar para ele bate em retirada. Ele volta para onde ele também não deveria ter saído. Ele é perseguido pelo exército babilônio aqui até as fronteiras do Egito. Aqui os babilônicos largam mão dele, ele fica aqui na dele, mas a Babilônia toma conta de tudo isso aqui, conquista todo o território. E o rei Josias, o que acontece com o rei Josias, que não deveria ter entrado nessa briga que não era dele? Vamos ver isso em 2 Reis, capítulo 23. Vamos voltar lá para 2 Reis. 23, verso 29. 2 Reis, capítulo 23, verso 29. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Joacás, filho de Josias, ungiu e o proclamou rei no lugar de seu pai. Então, o que acontece com o rei Josias, que não deveria ter entrado na batalha de Carquemes? Ele morre lá, ele morre. O Neco falou para ele, olha, a coisa não é com você, mas se você quer batalhar, então seja feita a sua vontade. E mata o rei Josias, que deveria ter ficado quietinho na dele aqui. Então a gente tem muitos princípios aí, quando vê o vizinho brigando, não vai lá se meter, essas coisas assim que às vezes não dá certo, né? Toca aí. Em 2 Crônicas, nós temos essa história um pouquinho com mais detalhes, e vale a pena a gente abrir lá, 2 Crônicas, capítulo 35.
um pouquinho mais à frente aí na sua Bíblia. Versículos 20 até 24. É uma descrição um pouco mais detalhada dessa batalha, em que Josias, talvez por achar que o faraó Neco estaria desprotegido, frágil, e ele vai para conquistar Neco, né? E aí nós temos o encontro dos dois aqui, e é muito interessante o que acontece. Ele sobe até o Eufrates. Então ele está aqui e o Eufrates está aqui. Josias sai daqui, ele não devia nem ter ido para lá. Ele vai para lá, ele não está nem aí para Babilônia nem para a Síria. Ele quer derrotar o faraó, por algum motivo. E ele vai para lá com o seu exército. Bom, aí olha o que acontece, 2 Crônicas, capítulo 35, versículos 20 até 24. 35, de 20 a 24, diz assim: Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, Neco, rei do Egito, subiu para guerrear em Carquemes, junto ao Eufrates. Então Josias foi combatê-lo. Mas Neco mandou-lhe mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não estou te atacando hoje, e sim o reino contra o qual estou em guerra. Olha o que ele disse: Deus mandou que me apressasse. Não te oponhas a Deus que está comigo, para que ele não te destrua. Entretanto, Josias não quis voltar atrás, mas disfarçou-se para lutar contra ele, e não querendo dar atenção às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, o atacou no vale de Meguido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o removeram do carro, e pondo-o no seu segundo carro, o trouxeram a Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém choraram por Josias. Perceba que por duas vezes o faraó diz Deus, na verdade uma vez o faraó diz isso, e outra vez o narrador de crônicas diz isso. Deus havia de alguma maneira falado com o faraó. E eu vou te utilizar nessa batalha. A vida do faraó, apesar de ser o rei de uma nação pagã, ele vai ser usado para cumprir propósitos divinos. E o rei Josias, que era um homem tão apegado à lei do Senhor, não fica na dele, mas quer entrar lá. E Deus diz: não, eu vou usar o faraó lá. E ele não dá ouvidos. Você vê que a estratégia de guerra dele é maluca, ele se disfarça. Ele quer porque quer matar o faraó. E não é ferido nem a espada. É ferido à distância por flechas, né? E nem morre na batalha, é levado às pressas para Jerusalém. Então imagina o caminho até chegar lá e morre chegando na terra de onde ele não deveria ter saído, né? Interessante. Várias coisas a gente poderia aprender também com o rei, que foi o melhor rei de Israel, mas que tem um final tolo. Não precisava ter morrido desse jeito, né? Ok, quando Josias morre, quem assume o lugar de Josias no reinado de Judá é Joaquim. A gente vê esse relato em Reis. Então os irmãos voltam um pouquinho de Crônicas para Reis, 2 Reis, capítulo 23. Segunda de Reis, capítulo 23, verso 29. Novamente. Aí nós vamos até o verso 37. 2 Reis, capítulo 23, do verso 29 ao 37. Já lemos, vamos ler só mais uma vez. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Meguido. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Meguido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e o proclamou rei no lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar,
e reinou 3 meses em Jerusalém, só 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprovava, tal como seus antepassados. O faraó Neco que já voltou aqui, mas que resolve ficar mais de olho agora em Israel, né? Afinal, o rei Josias tentou matar ele. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Ramate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar de seu pai Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim pagou ao faraó Neco prata e ouro. E como é que ele fez isso? Só como o negócio já é velho. Mas para cumprir as exigências do faraó, Jeoaquim impôs tributos ao povo como cobrando a prata e o ouro de cada um conforme suas posses. Então, quando Josias morre, é um filho de Josias que assume. Ele só fica durante 3 meses no reinado em Jerusalém. O faraó Neco aqui do Egito, que subjuga Israel, prende esse filho do rei Josias, coloca um outro filho do rei Josias no trono e ainda muda o nome desse segundo filho do rei Josias, passa a se chamar Jeoaquim. Então o Neco é complicado, impor o nome dar nome, nomear é um símbolo de domínio, de força. É o que Deus deixou para o homem fazer. Então, por isso que eu acho muito legal escolher o nome dos filhos. Eu tenho escolhemos os nomes dos filhos antes de nascer, e já temos o nome dos filhos que vamos adotar desde antes, porque a parte mais engraçada é escolher os nomes. E o rei Neco muda o nome de um homem velho já, e ele quer humilhar mesmo o Israel, e ainda força Israel a pagar todo esse tributo. O rei Jeoaquim, que foi um rei péssimo, corrupto, o que ele faz? Cobra o imposto do povo e força o povo a pagar o tributo ao faraó Neco do Egito. Falamos bastante aqui, demos bastante informação. Os irmãos estão acompanhando o que a gente está falando aqui, ou estamos dando um nó na cabeça aí dos irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Comentário? Dou-lhe uma. É interessante, assim, que eu já tinha lido, mas, por exemplo, do rei Josias, eu não tinha percebido que ele tinha 8 anos e também que ele era filho de Davi. Então tem coisas que a gente lê, assim, né, normal em casa, mas você não vai se atentando pelos detalhes, né? Uhum. E agora, ouvindo vocês, assim, já percebi várias coisas que eu já tinha lido e não tinha percebido. Legal. E isso ajuda muito a gente a compreender a mensagem do livro de Abacuque. Porque a gente está fazendo o pano de fundo para que quando a gente for entrar na mensagem dele, faz todo o sentido, cada palavrinha que ele usa no livro, porque ele está diante desse cenário, né? E o cenário vai piorar, tá? Então, apertem os cintos aí, porque o negócio vai ficar pior ainda. Mas é muito bom mesmo olhar com mais atenção, né, para um livro. Muito joia. Mais alguém? Irmão Barradas. Tá chegando aí, meu irmão. O rei, Deus permitiu, mas Deus também não aceitou o que ele fazia. Porque aqui diz no 32, fala que ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Sim. Então Deus não aceitou o que ele fazia. Está se referindo ao filho dele, né? Jeoacás. Versículo 31 fala sobre Jeoacás. Joacás. Assim, então o Josias morre lutando contra o Neco. Aí Neco então volta lá para o Egito. O filho dele o filho de Josias colocado no trono, fica só 3 meses. Aí o Neco vai até Judá, depõe Jeoacás do trono, porque era um mau rei,
ele era um mau rei, perdão, e aí coloca o filho dele no reino. Ele leva o Jeoacás preso, então enquanto ele está vivo ele perde o trono. Neco não só tira o trono dele, como coloca o filho dele, muda o nome do filho dele, e diz: agora é o seu filho que vai trabalhar para mim, e agora ele cobra grandes impostos, altos impostos. E aí o Jeoacás que faz? Bom, ele não tem muito o que fazer, mas ele também se corrompe, porque o texto termina falando no capítulo 23, versículos 36 e 37, Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida, filha de Pedaías, de Rumá. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme tudo que seus pais haviam feito. Então, sim, ele está seguindo. E é interessante aqui, Josias é um bom rei. O seu pai foi um mau rei. E os seus filhos também são maus reis. Interessante, né? Tem gente que diz que filho de peixe, peixinho é. Então, se você tem um pai descrente, talvez um pai devasso, bêbado, ou filho de uma prostituta, ou filho de um drogado, então naturalmente você vai seguir os mesmos passos e não tem muito o que fazer. Não foi o que aconteceu com Josias. Josias era filho de um mau rei, mas se tornou um bom rei. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para os filhos de Josias e a descendência dele, o inverso também acontece, Ele falhou como pai, os filhos tomaram as decisões por conta própria, a gente não sabe, o texto não diz. Mas a gente percebe que um bom rei gerou um filho que foi mau rei. Então, as coisas são um pouco mais complexas do que simplesmente encaixar, Filho de crente, crentinho é, filho de ímpio, ímpiozinho é. Não é bem por aí. A gente tem que ter mais sabedoria para permitir que Deus faça as coisas que Ele quer fazer, e às vezes não tem muita explicação. Mas o Jeoacás, quando assume, ele se torna corrupto, ou Joaquim, perdão. Então, para pagar o que o Neco queria, ele começa a impor altas taxas para o povo, e acaba se tornando um mau rei, idólatra, enfim, mas também agora está oprimindo o povo para conseguir pagar o Neco, porque senão é o pescoço dele que está a prêmio, Se ele não pagar o Neco, é ele quem vai morto. Então, entre eu e o meu povo, o que eu faço? Exploro o povo paga a minha dívida, e eu fico vivo, tranquilo. O Jeoacás. Joaquim, versículo, eu não sei, cadê o final da vida dele? Ele reinou 11 anos. Então Joaquim reina, versículo 36. Ele assume com 25 anos e reina 11 anos. Então ele é neto de Josias. Por 11 anos oprime o povo de Israel com essas taxas e impostos. Certo? O primeiro filho de Josias reinou pouco, justamente por conta do Neco, que queria demonstrar aí, deixar muito claro a sua força, o seu domínio sobre Israel, Então, por isso que ele faz toda essa situação. Ele quer demonstrar que ele não é fraco, que apesar de ele ter sido derrotado pelos babilônios lá em Carquemes, ele ainda é forte o suficiente para subjugar Israel. Então ele quer demonstrar, uma expressão de força, é mais ou menos. Sim, o reinado o reino já foi dividido. Então todo esse reino do norte aqui já foi. Tinha sido dominado pela Síria. Isso. E agora foi conquistado pela Babilônia. Aqui em volta são tudo reinos divididos, reinos hostis, todos aqueles nomes difíceis, os filisteus por aqui, todo aquele povo, é todo território hostil, Hoje aqui para cima é o Iraque, o Líbano, mas antes era tudo Israel e depois se tornou. Reino do Norte já tinha sido, então aqui só restou Judá, Benjamim. Então aquele reino que Deus tinha prometido para Davi que nunca teria fim, parece que está ruindo. Está diminuindo, Está diminuindo, dividiu, e uma parte já se foi, então a situação é ruim.
Então o Neco quer fazer uma demonstração de força. É mais ou menos o que os americanos do norte fazem. Eles invadem outras nações sem consultar, como prenderam lá como chama o barbudo? Esqueci agora. Saddam Hussein? Não, esse também, o outro terrorista que explodiu. Osama? Isso. Ele invadiu lá com os helicópteros, uma ação militar, demonstrar força, poderio. Na terra do outro, né? Na terra do outro, né? E foi mais ou menos aquilo que o faraó fez com Israel. E só uma nota aqui, Neco não tinha nada contra Judá. Ele passou a ter por conta do Josias, que peitou ele lá em Carquemes. E aí, talvez é aí que Neco começa, tem uma nação aqui. Então, pode ser que também seja um revide. Olha, eu perdi a batalha lá, mas sou mais forte que vocês e vou mostrar, eu derrotei o rei de vocês e agora eu vou conquistar vocês. Então assim, Josias, ele vai lá porque ele quer ir e nem percebe o que ele está causando para toda a nação. Ele vai morrer e o povo vai sofrer por causa das decisões erradas que ele tomou. Mais uma nota de aplicação aqui. Às vezes nós tomamos decisões impensadas, sem precisar, nós nos intrometemos em questões alheias que não são nossas, e nós não percebemos que essas decisões, além de nos causar mal, irá causar mal aos nossos familiares, aos nossos amigos, à nossa igreja, à nossa empresa, enfim. Então é muito prudente ouvir conselhos e não se intrometer em questões alheias ou ser controlado simplesmente pela vontade de aparecer, de mostrar força, de conquistar, enfim. Que parece que foi o que Josias fez ao ter ido lá para Carquemes, né? Não tinha nada que cheirar lá, né? E foi lá e acabou provocando tudo isso. Né? O presidente está lá na presidência, às vezes um trabalha bem, outros trabalham mal, e aí o povão começa a querer trabalhar para poder tirar ele. Aqui o rei, igual o 37, diz que ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Então, o povo, hoje, nos nossos dias, os presidentes fazem coisas que às vezes não está agradando nem a Deus e nem a humanidade. Aí eles começam a montar um meio para poder tirar o presidente. Parece que eles copiam o povo. Nada é novo, meu irmão. Política misturado com pecado, nada é novo. Se a gente lê o relato da história bíblica, você vai ver o que a gente vê hoje nos dias, não só no nosso país, mas o Gideão citou ações dos Estados Unidos com outros países, né? Isso não é novo, não é novo. Isso é tão velho quanto a serpente enganando Eva, né? Tão antigo quanto. Então, a história é cíclica, ela sempre se repete, sempre se repete. E nós não podemos cair no erro de olhar para isso e permitir que os erros continuem se repetindo. O sábio, ele olha para a história e fala, poxa vida, olha onde levou isso aqui, eu não vou tomar as mesmas atitudes que essas pessoas tiveram. Eu tenho que fazer diferente, porque senão a consequência vai ser muito parecida, né? Vamos avançar, porque a gente nem entrou na questão religiosa. Com a corrupção estabelecida na classe política, no governo, o que acontece nos tempos bíblicos é que esta corrupção, esta falta de ética chega também na religião. Então a classe política, a classe governamental está corrompida, é uma classe corrupta. E automaticamente isso vai chegar também na religião, que é uma religião institucionalizada, não é um Estado laico como é no Brasil. Eles só tinham uma religião, um Deus monoteísta. Os pais tinham a obrigação de ensinar aos filhos que há um único Deus, que devem amar esse Deus sobre todas as coisas. Então, só há uma religião no Estado de Israel. E essa corrupção chega naturalmente também na religião. Com a religião corrompida moralmente, eticamente,
quem deveria assumir o papel de trazer o povo de volta para perto de Deus? De quem que era essa responsabilidade? A classe política está corrompida, a moral, a ética, a lei está enfraquecida. De quem que era a responsabilidade de trazer o povo de volta para perto de Deus? O povo se afastou mais uma vez de Deus. Quem que tinha essa responsabilidade? Quem? Eu não entendi bem. Profeta. Juliana disse que é o profeta. Quem mais? Quem acha que é o profeta ou alguém diferente? Quem? Profeta? Profeta? Não, profeta, só vale um chute. Igreja, Pedro chutou mais longe ainda. Quem mais? Tá tudo em casa lá, viu? Tá tudo em casa. E quem que era essa responsabilidade de trazer o povo para perto? Quem? Foi um sussurro agora. Ok. O segundo chute da Juliana. Quem tinha a responsabilidade de trazer o povo para perto de Deus era dos sacerdotes. Na construção do Estado de Israel, Deus estabeleceu os sacerdotes. Lá, capítulo 28 de Levítico, tem um detalhamento de toda a responsabilidade, até mesmo das roupas que os sacerdotes deveriam usar. Então, é os sacerdotes que deveriam ter trazido o povo para perto de Deus quando o povo se afasta de Deus, se corrompe por todos esses desmandos que acontecem no Estado de Israel. Ok? Mas na construção original do povo como nação, não existia profetas, não tinha esse negócio de profeta, né? O que tinha era o sacerdote. O sacerdote era que tinha essa responsabilidade de trazer o povo para perto de Deus. Certo? O sacerdote. Os sacerdotes falham no seu papel, porque eles acabam se corrompendo tanto quanto os governadores, os ricos. Então, nós temos uma pirâmide acontecendo aí. O faraó Neco exige do rei que ele pague tributos. O rei não vai tirar dele. Então, o rei vai tirar das pessoas que têm recursos. Então, ele vai atrás dos ricos e vai tirar dos ricos. Os ricos, por sua vez, o que eles farão? Eles vão explorar daqueles que estão abaixo deles. Então, nós temos um sistema corrupto em todos os lados. E o povo está sofrendo. O povo de Israel. O judeu comum. E o sacerdote, ele tinha de ser aquela voz que iria frear isso e iria dizer, olha, chega. Ele ia colocar o dedo no nariz do rei e dizer, você não vai oprimir o povo, nós vamos assumir as consequências, nós vamos nos desdobrar, nós vamos fazer aquilo que a lei de Deus ordena. Tudo bem que nós somos mais fracos do que o Egito, vamos tentar resolver isso de uma maneira que honre a Deus. Eles deveriam ter feito isso, mas eles não fizeram. Os sacerdotes entraram nesse esquema também. Então eles também eram corruptos, eles também eram imorais, eles também oprimiam o povo. E aí o que acontece com a nação? É aí nesse momento em que Deus levanta homens que passam a ser pregadores da lei. Homens simples, comuns. Homens que muitos deles não eram nem sacerdotes. E esses homens passam a ser chamados de profetas, que são mensageiros de Deus. Eles surgem nesse momento em que o reino já está dividido, em que os reis se desviaram e levam todos os sacerdotes ao desvio também. O primeiro deles, mais famoso, quem que é? Samuel, ele é considerado um profeta, ele surge ali no final da era dos juízes, e Samuel tem um ministério de colocar Saul no trono, depois passar o cajado para Davi, e aí nós temos outros mais famosos. Quem um próximo, talvez depois de Samuel, que surge? Josué já passou, Josué foi o general de guerra, não era considerado um profeta. Depois de Samuel? Não. Elias.
Elias surge, tem aqueles grandes milagres com Elias. Elias passa o cajado para Eliseu. Nós temos a instituição de uma escola chamada Escola dos Profetas em Israel, em que se treinava homens para ler a Escritura, a lei de Deus, e o papel do profeta era confrontar os reis, os sacerdotes, toda a nação, confrontar os seus pecados e mostrar, a lei de Deus diz outra coisa. Então, se vocês continuarem nesse caminho, haverá maldições, vocês vão colher as consequências, mas se vocês se arrependerem e voltarem para a lei do Senhor, Ele vai abençoá-los, vai perdoá-los e abençoá-los, né? Então, é aí que surge esse ofício, que no início Deus nunca tinha considerado isso na lei, né? Deus não tinha criado isso na lei, não era um ofício que Israel deveria ter. Mas todos aqueles que deveriam cumprir seu papel não cumprem, por isso Deus então levanta esses homens, né? Então por isso que a gente não tem no Antigo Testamento a palavra profeta. É só um parênteses, não tem no Antigo Testamento, no hebraico não existe essa menção de profeta. A palavra profeta vai ser inserida na tradução da Bíblia para o grego, século II a.C., quando o grego se torna a língua mais falada, né? E é aí na Septuaginta, na tradução da Bíblia para o grego, com Alexandre o Grande, é que vai ser colocada o termo de profeta. O que tínhamos ali era um mensageiro, um anunciador, por aí. Então, Às vezes chamado de homem de Deus. Isso, muitas vezes. Então nós não temos essa palavra profeta no hebraico do Antigo Testamento. Ela foi uma tradução colocada na Septuaginta 200 anos antes de Cristo, né? Toda essa situação do profeta Abacuque, século VII, anos 600 e pouco, só lá 400 anos depois, no segundo século antes de Cristo, na tradução da Bíblia para o grego, na Septuaginta, que é colocado a palavra profeta. Os profetas eram homens comuns, eles tinham uma vida comum, eles não faziam parte de todo aquele cerimonial do templo. Não, eles eram pessoas comuns que nem queriam ter nenhum tipo de responsabilidades, mas que Deus levanta esses homens comuns, e que eles resolvem, entregam a vida a Deus, mesmo sem querer, e eles decidem fazer o que Deus mandou eles fazerem, mesmo sem querer fazer. São homens de Deus e que merecem ser estudados, e também servem de exemplos para nós. Muitas vezes a gente quer fazer só o que nos agrada, a gente fala, isso não é muito legal fazer. Bom, nenhum dos profetas queriam ser profetas, nenhum deles. Deus chama, Deus convoca, e contra a vontade eles aceitam, eles topam o desafio e eles encaram o serviço que tinha para fazer. São um exemplo de submissão, de entrega, não é? E não é uma entrega voluntária, não. Deus chama e eles decidem ir, de obediência também. Então eles merecem ser estudados. Tanto merecem que a comunidade que vivia em Qumran, mais ou menos nos dias de Jesus, eles estudam o profeta Abacuque, o livro do profeta Abacuque, e aí foi encontrado manuscritos, né, textos sobre o livro do profeta Abacuque. Eu imagino que são os essênios, mas que havia uma comunidade em Qumran, isso é fato nos dias de Jesus, e que eu imagino que são os essênios que estudaram minuciosamente o livro do Abacuque. Foi encontrado, está nos manuscritos do Mamoto, textos e trechos do livro do profeta Abacuque. É isso aí. Então eles eram homens que, em resumo, anunciavam o juízo de Deus. Era isso. Eles tinham que gritar a plenos pulmões a pessoas rebeldes, com a cabeça a prêmio, né? Mas eles tinham que fazer isso. E a gente tem visto que pelo menos os profetas maiores todos sofreram, morreram isolados, sem amigos, por conta da sua mensagem. E em conversa essa semana com o irmão, nós estávamos falando, né? Se todo mundo fizesse só o que gosta, ninguém faria o trabalho sujo. Ninguém limparia a fossa, ninguém faria
trabalhos que a gente não considera tão agradável. Então, no momento em que a gente entende que nós não estamos nesse mundo para fazer o que gostamos, mas para fazer a vontade de Deus, mesmo que eu esteja numa função que eu não gosto, não queria estar, não queria fazer, eu faço em obediência a Deus, na dependência de Deus, e encontro satisfação nisso. Não necessariamente no meu trabalho, ou na minha função como pastor, profeta, seja lá o que você é. Então, é muito bom estudar os profetas, porque a gente é confrontado nessas coisas. A nossa cultura nos ensina que a vida é uma busca pela felicidade e o maior conforto possível nessa terra. Tudo é, olha, compre isso e você vai ser feliz. Né? Pense no seu futuro para um dia ficar estável e tranquilo. A Bíblia apresenta que esse mundo não é para que a gente se acomode nele. Esse mundo é quebrado. E quando a gente tenta construir a vida nessas coisas, uma hora ou outra essas coisas se perdem, escorrem pelos nossos dedos. É assim, né? A gente, imagina, vou trabalhar minha vida inteira para um dia ficar aposentado tranquilo. Aí quando chega o dia da minha aposentadoria, me dá um AVC e eu morro. Eu passei a vida inteira para construir isso e não curti isso. Então, assim é a vida, e a Bíblia quer mostrar, nós estamos numa realidade quebrada pelo pecado. E estudar os profetas nos lembra isso, né? Aqui não é o céu. Aqui não é o céu. E os profetas viveram muito claramente isso. Então, é isso que nós faremos estudando o livro do profeta Abacuque. Tá? Essa aula aqui é introdutória mesmo, é para contexto, para que a gente mergulhe no texto sabendo o ambiente, né, em que ele foi escrito. Algum comentário ou pergunta dentro disso que a gente falou aqui? Vamos ler Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Nós não vamos ler muita coisa do livro agora, vai ficar para as próximas aulas. Abacuque é mais fácil encontrar de trás para frente. Então você abre no livro de Mateus e aí volta algumas páginas. Abacuque 1:1. Quem pode ler para nós, por favor? Davi? A mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Muito bom. Quem tem outra versão além de mensagem? Sentença. Tá igual, né? A palavra usada... Tudo bem, Abner, obrigado. A palavra usada traduzida para mensagem na Almeida século 21 é uma palavra que traz a ideia de um fardo, um peso. Por isso que está como sentença em algumas traduções. O que nós podemos entender no livro de Abacuque é o seguinte. Pensa em uma bigorna. Sabe aqueles do desenho do Tom e Jerry, né, do Frajola, do Piu Piu, a bigorna, aquele ferro gigantesco, pesado, né? É isso o que Deus está trazendo para Abacuque. Abacuque era um homem comum, que está vivendo nessa época. Deus chama ele e fala: Abacuque, vem aqui. Eu? Você mesmo, vem cá. Fica aqui. Aí Deus pega a bigorna aí, joga no colo dele e fala: segura aí. Segura esse peso aqui, essa sentença. O livro de Abacuque é um fardo pesado, tanto para ele quanto para quem lê. Vocês vão ver que a gente vai ficar meio incomodado. Como assim? O que nós estamos lendo aqui? Como é possível que isso aconteça? Então ele é um livro para incomodar a gente. Todos nós vamos voltar para casa a cada domingo, a partir de agora, com uma bigorna nas mãos. Dorme com esse barulho aí. Leva para casa esse problemão, porque Abacuque levou. E o livro está aqui para que eu e você também carreguemos essa sentença, esse fardo.
porque o livro traz revelações e talvez levanta muitas perguntas e não responde essas perguntas. Então é o fardo que Abacuque recebeu e quis dividir com a gente, né? Gideão? A estrutura do livro é uma estrutura muito simples, os irmãos vão perceber muito claramente. Há uma queixa do profeta Abacuque, logo nos primeiros 4 versículos. Aí Deus responde para Abacuque, essa queixa que Abacuque faz, versos 5 ao 11. Com a resposta que Deus dá para Abacuque, Abacuque entra em crise, Abacuque parece que não está entendendo a resposta que Deus deu para ele, Abacuque entra meio que em crise, Deus dá uma declaração para ele, uma declaração excelente, e Abacuque responde com uma outra declaração a Deus. Então essa é uma estrutura muito simples, o livro é pequeno, a estrutura é muito simples. E nós vamos ver isso acompanhando paralelamente o problema do mal. Abacuque ele não trata propriamente o problema do mal e ele não apresenta uma resposta objetiva, definitiva para a questão do mal, mas é inevitável estudar Abacuque sem abordarmos a questão do mal, o problema do mal que está aí. Também veremos a solitude como uma disciplina espiritual. José falou isso recentemente aqui. Nós vamos ver um pouco mais detalhadamente que a solitude deveria ser mais valorizada, ou deveria ser valorizada como uma disciplina espiritual. A princípio parece estranho, mas é isso mesmo. A solitude como uma disciplina espiritual. Nós vamos ver ideias que temos de Deus, eu falei um pouco disso um outro dia, e Abacuque, fica muito claro isso, que Abacuque tem uma ideia de Deus, e ele espera a resposta de Deus baseado nessa ideia que ele tem de Deus, e de repente Deus surpreende Abacuque com uma resposta absurda. E Abacuque fala, não, eu não estou entendendo essa resposta, o Deus que eu conhecia não pode me dar essa resposta é de um outro Deus, não o que eu conheço. Então nós vamos ver algumas ideias que temos de Deus, e que interessante, talvez a frase, o verso mais importante sobre salvação do Novo Testamento está em Abacuque, o justo viverá pela fé, o verso aí que martelou a cabeça de Lutero e que provocou toda a ação do Espírito Santo na transformação da vida de Lutero, está em Abacuque, o justo viverá pela fé. Vamos ver o juízo de Deus, apesar de todo aquele caos, de toda aquela coisa que não faz sentido, de toda aquela crise que parece que não tem mais fim, na cabeça de Abacuque com o seu povo, Deus declara que vai trazer juízo, e os desdobramentos de todo esse caos que Abacuque viveu, de tudo que Deus revela que vai fazer e anuncia a Abacuque, e os desdobramentos que tudo isso teve lá atrás e que de alguma forma respinga na gente até hoje. Vamos caminhar no livro dessa forma. Os irmãos precisam ajudar a gente para ficar dinâmica, hein? É difícil, mas é muito legal. Para a gente encerrar aqui, nós gostaríamos de fazer algumas considerações de aplicação, ou só de provocar algumas ideias em nós diante de tudo que vimos, né? Abacuque, ele foi um homem que se indignou com a maldade, com a violência, com a injustiça que ele via na sua época, e com o afastamento do povo em relação à vontade de Deus. O livro do profeta Abacuque, ele é bem diferente dos outros, porque ele não começa com Deus dizendo algo ao profeta. O livro começa, apesar de mostrar para nós, esse é o peso que Deus deu a Abacuque. Qual é o peso? Ele percebe tudo isso, e aí ele clama ao Senhor. Então, os primeiros 4 versículos do livro são uma oração de Abacuque a Deus. Ele está questionando, até quando, Senhor, isso vai acontecer? O rico oprimindo o pobre, os governantes sendo injustos, o seu povo se desviando da lei, não há justiça, não há retidão, não há amor. Até quando eu vou ter que suportar ver essas coisas? Então Abacuque, ele fica indignado, e é depois disso então que Deus responde a ele, e ele fica sabendo, como Gideão disse, que virá desgraça
sobre o seu povo muito maior do que aquela que ele vivia. Então Deus diz: eu estou trabalhando, mesmo que ninguém veja, e eu vou castigar a nação de Judá. Você disse até quando? Vai chegar um momento em que eu vou pôr ponto final nisso aí. Só que aí, Deus diz: mas eu vou usar... Lembra aquela nação que conquistou a Síria, que fez Neco sair correndo para o sul? Eu vou usar essa nação, a Babilônia, para marchar contra Judá e acabar com a bagunça que está em Judá. E eles são cruéis. Aí Abacuque, ele fica pior ainda, porque ele diz: como assim? O Senhor vai castigar o seu povo? Está ruim. Com o seu povo do jeito que está horrível. Mas se o Senhor trouxer os babilônios para destruir o povo, vai ficar pior ainda. Como que a solução para o Senhor é trazer uma situação pior? E aí então ele se revolta, ele não aceita, e ele leva a queixa e o lamento dele a Deus, e ele expressa a dor que ele tem, olhando para o povo e imaginando o futuro do povo, e se colocando no meio disso. E o livro é muito sincero, e ele expõe o seu coração diante de Deus, né? E é interessante e triste ao mesmo tempo que temos muito mal acontecendo hoje em dia e somos indiferentes. Abacuque não. Quando Abacuque percebe toda essa maldade no meio do povo dele e toda essa desgraça que está a caminho, que está chegando, todo esse mal, Abacuque se revolta. Abacuque não aceita todo esse mal à volta dele e todo esse mal que ainda vem sobre o povo dele. É interessante que hoje nós temos mal aí de tudo quanto é forma. Temos pessoas sofrendo de tudo quanto é tipo aí. Agora parece que o mal se tornou algo mais próximo e visível com a pandemia. Mas a gente tem boliviano escravo no Bom Retiro aí há muito tempo. Muito tempo. Tem escravo boliviano trabalhando no Bom Retiro aí. E a gente é indiferente a esse tipo de coisa. Enquanto a questão dos venezuelanos lá na Amazônia ficava só lá em cima, a gente estava aqui no sul indiferente. Então, parece que todo esse mal à nossa volta, as pessoas que a gente vê no farol pedindo dinheiro, os viciados, o pessoal largado na rua, parece que não é a criação de Deus. A gente passa aí indiferente a isso. Parece que não é a criação de Deus. A gente anda em São Paulo, a gente vê assim na beira da marginal assim uma coberta, e quem nunca viu não acredita que tem gente morando ali. Não dá para imaginar alguém morando ali na margem do rio embaixo de uma coberta. É inacreditável. É inacreditável. E tem gente morando ali. E a gente passa de carro e é como se fosse uma pilastra de cimento ali. Não, tem alguém ali. Há uma pessoa ali. E é a criação de Deus. A gente deveria se indignar um pouco mais. A gente deveria se sensibilizar um pouco mais com todo esse mal à nossa volta, né? Não tem nada a ver com a vontade de Deus para nossas vidas, não tem nada a ver com a ideia original que Deus intentou ao criar o universo, ao criar as pessoas. Todo esse mal é estranho e deveria ser estranho. Não deveríamos nos acomodar, assimilar, incorporar esse mal de tudo quanto é forma, de tudo quanto é tipo, né? Abacuque não aceita. Não aceita. E nós vamos ver isso. Abacuque se revolta com todo o mal. Deveríamos pedir para Deus que nos fizesse um pouco mais sensível ao mal que está à nossa volta e que às vezes a gente nem se dá conta. Ou finge que não vê, né? Capítulo 1, versículo 3, ele começa dizendo: por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? Por que eu tenho de ver essas coisas? E é triste, nós vemos a nossa cultura desprezando a vida
A gente falou um pouquinho disso domingo passado, à noite, né? Em que vidas ceifadas para a morte são consideradas apenas números. E é mais triste ainda ver o quanto há de sensacionalismo em cima de mortes, e eu não estou dizendo das notícias de pessoas que estão morrendo por conta do coronavírus, eu estou dizendo de coisas que aconteciam antes e que nós nem consideramos como horroroso. Por exemplo, programas programas jornalísticos, daqueles do tipo que quase que vaza sangue pela tela da televisão, sabe? Em que fica ali 2h30 narrando morte de bandido, de pai de família, e o tempo todo. E você vê as pessoas sentadas à frente da televisão, vendo desgraça após desgraça, e dizendo, nossa, o mundo está perdido mesmo, está vendo que situação? E há uma espécie de prazer mórbido em ver desgraça na humanidade. Abacuque, ele dizia, Deus, eu não aguento mais ver isso. Não é que ele desligava a televisão. Ele via isso no mundo, e eu não aguento mais ver isso, Senhor. Eu fico imaginando Abacuque nos nossos dias, e olhando para crentes, colocando suas crianças na frente da televisão, assistindo esse tipo de coisa, e dizendo, como vocês são capazes de assistir isso, e não se incomodar? A vida humana sendo tratada como lixo, como número, como estatística, como entretenimento, como fonte de renda, e vocês estão dando atenção a isso, ibope a isso, quando na verdade vocês deveriam estar indignados com isso. É só uma das maneiras de a gente tentar colocar Abacuque nos dias de hoje. Olhar para a injustiça, para a crueldade e não se sentir bem diante dela. É um fardo, segura essa bigorna aí. Não é só de Abacuque, é nosso também. Toda vez que você se coloca no cobertor quentinho para dormir, lembrar o mundo está quebrado e há pessoas que não têm esse cobertor quentinho que eu tenho. E eu diria pior do que isso, viu, Gidão? Pior do que isso seria observar muitos crentes que falam da igreja coisas do tipo, a igreja está fria, a igreja está morta, a igreja está desanimada. Só que esses crentes não percebem que eles fazem parte da igreja. Eles estão dentro dessa igreja. E se eles estão fazendo uma análise de que a igreja está morrendo, é porque eles também estão morrendo. E Abacuque, ele não se contenta, e ele levanta a mão e diz, Deus, eu não aguento mais ver esse negócio, o que eu posso fazer para mudar isso? E a coisa mais importante que ele podia fazer era orar, clamar ao Senhor. Se ajoelhar e dizer, Senhor, nos socorre. Temos aqui algumas perguntas, os irmãos vão ter que responder, os irmãos vão ter que acertar, para a gente poder ir embora. 8 perguntas, ok? Então eu faço as perguntas, os irmãos levantam a mão aí, a hora que a gente acertar as 8, a gente vai embora. Senão a gente continua um pouco mais. Eu faço uma, o José faz outra para ficar mais dinâmico. São perguntas fáceis, é só prestar um pouquinho de atenção que os irmãos vão dar conta. Para quem o profeta Abacuque escreveu? Para quem que ele escreveu? Vamos lá. Se quiser ir embora, vai ter que se esforçar um pouco. Para quem que Abacuque escreveu? Sem olhar na Bíblia de comentário aí, hein? Ah, é. A gente falou hoje. Bastante. Para quem que ele escreveu? Pode falar, sem microfone mesmo, só levanta a mão e já. Rapidinho. Judeus. Oi? Para Deus. Não, pensa no livro todo, tá? Não só a oração que ele dirige a Deus.
É isso. Nós falamos um pouco sobre a revolta de Abacuque. O livro vai expressar esse diálogo de Abacuque com Deus. Mas para quem que ele escreveu o livro? A literatura. Esse relato da conversa de Abacuque com Deus. Deus fala para Abacuque responde para Deus. Toda essa conversa, esse diálogo foi registrado. Esse diálogo de Abacuque é registrado. É um livro de Abacuque. Para quem que esse livro foi direcionado? Para quem que ele foi escrito? Aí, acertou uma. Show. Uma menos, hein? Para o povo de Judá. O reino do norte já era. O reino do norte já era. O povo aqui já tinha se perdido todo, só tinha Judá. Então, o pequeno Benjamim, o reino do sul. Então é para cá, para o povo do sul, para Judá. Segunda pergunta, em que período viveu o profeta? Em que período? 6, 7, isso. Quem era o rei? Está dentro dessa aí só. Não. Jeoaquim. Josias, antes dele, aí assume o Jeoacás. O Neco domina Jeoacás e coloca o filho dele, Jeoaquim. Então é Jeoaquim que está reinando, o mau rei, né? Eu acho que essa já é a resposta do terceiro. Tá bom. E qual era a situação do povo em seus dias? Qual que era a situação do povo? Estamos falando aqui do reino do sul. Qual que era a situação aqui no reino do sul? Exato, perfeito. Quarta pergunta, qual era a situação internacional nos dias desse livro? Ao redor, qual que era a situação? Talvez uma coisa que se destaca muito claramente aí do que está acontecendo no mundo. Oi? Calamidade, guerras, violência, mas tem um evento que é importante. A Babilônia, ela está avançando, derrotou a Assíria, colocou o Neco para correr, certo? Então a Babilônia está crescendo nos seus domínios. Acho que matamos todas aqui. Respondemos uma, fomos respondendo outras. Quem era o rei de seu povo quando ele escreveu o livro, já falamos. Em que reino ele viveu, o reino do sul aqui embaixo, também já respondemos. Qual era a grande potência que avançava conquistando tudo, a Babilônia, já respondemos. Temos uma outra pergunta aqui, essa é mais fácil ainda, o que não ficou claro aqui? Quem não entendeu ou que alguma coisa? Não é possível que os irmãos tenham entendido tudo, demos tanta informação aqui, alguma coisa deve ter ficado confusa aí. Ou entenderam tudo? Alguém não entendeu alguma coisa? Espera chegar aí já o microfone. O comentário acho que vai ser bom deixar. O pessoal te ouvir também. Muitas vezes, quando a gente faz um estudo ou escuta uma palavra e a gente vê a reação das pessoas, da liderança que estava à frente, e a gente fala assim, nossa, mas como ela pode fazer isso? Como ela pode pensar dessa forma? Mas por muitas vezes, mediante os estudos, eu paro e eu reflito, será que eu faria como? Será que eu faria diferente? Será que mediante a Jeoaquim vendo essa situação, ele se sentindo fraco, ele se... até um pouco distante, ou... nossa, onde está Deus nesse momento? Será que eu seria firme a ponto de falar assim, não, vou buscar Deus e vou confiar que Ele está à frente? Ou será que eu também faria a mesma coisa que Ele? Uhum. Então, por muitas vezes, eu me coloco no lugar, assim, eu vejo que o quão pecador eu sou, que muitas vezes eu falo, acho que eu cairia também. Interessante. Eu acabei citando que Josias ele assume o trono com 8 anos de idade, mas ele não é com 8 anos de idade que ele muda tudo. É apenas 8 anos depois do seu reinado, quando ele tem 16 anos, por um acaso se encontra a lei lá no templo. E é ali que ele descobre que o povo estava pecando. Então é ali que muda tudo, né? Quando ele tem 16 anos de idade. E a partir então dali. Então,
ele tinha tudo para ser um mau rei também. E, de fato, é uma boa indagação, né? O que eu faria lá naquela situação? Bem provável que eu faria igualzinho. Não fosse a misericórdia de Deus, nosso caminho seria bem parecido, né? Muito bom. Alguém mais? Eu queria encerrar com um versículo do texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diante de ver a podridão dos seus dias, e depois de ouvir tudo que Deus está para fazer, Abacuque declara uma oração em forma de cântico a Deus. E aí ele diz assim no versículo 2: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, aviva a tua obra. Mas enquanto o Senhor age, punindo o pecado, na tua ira, lembre-se da misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Amém? Quem quer encerrar orando aí, para que a gente possa se despedir? Só levanta a mão rapidinho e aí chega o microfone. Regina? Então, domingo que vem, Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4, é isso? Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse dia, por estarmos aqui ouvindo essas palavras, Senhor, do profeta Abacuque. Obrigada, Senhor, porque muitas das vezes nós somos bem parecidos assim, Senhor. A gente vê tanta tristeza, tanta maldade, tantas coisas ruins e, como crentes, nos comportamos quietos, calados, não fazemos nada, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a sermos como o profeta, Senhor, a nos incomodarmos, ó Pai, e fazer a nossa parte, não esperar que a igreja, que outros, mas que cada um, indivíduo, possa fazer a sua parte. Clamar a Ti, orar pelos nossos pastores, nossos irmãos, Senhor. E eu te agradeço, ó Pai, pela nossa igreja, pela vida do nosso pastor, e nos ajude a sermos sensíveis com tanta maldade que acontece no mundo, Senhor. E que possamos fazer a nossa parte ajudando os outros, amando mais os outros, Senhor. Como a Tua palavra mesmo diz, né? Que é para a gente amar ao próximo como a nós mesmos. O mal que não queremos, Senhor, para nós, não devemos querer para o próximo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço por esse dia. Em nome de Jesus é que eu oro, amém.